Olá, meu nome é Carlos Nunes. Essa aula será de Química, segundo ano. Vocês viram que eu passei 3 atividades e dessas 3 atividades, as 2 primeiras eram opiniões pessoais, ou seja, eram o que vocês achavam sobre os assuntos. Só deixou faltando a terceira atividade para explicar direito. As aulas serão dessa forma. Terei o quadro branco, ao qual eu estarei explicando e desenhando, e quando necessário também a tabela periódica, que estarei usando também. Na terceira atividade, eu percebi que alguns alunos ou não entregaram ou tiveram alguns problemas de interpretação, de gráfico, e é esse ponto que vamos analisar. Dessa forma, é assim, o gráfico de solubilidade. Todo gráfico sempre tem 2 retas. A reta de baixo representa a temperatura. E como toda temperatura, é utilizada em graus Celsius. A outra reta é a quantidade de gramas colocadas em 100 ml de água. E assim nós teremos uma curva, uma linha. O que representa isso? Essa linha se chama linha saturada. Mas como assim? Como podemos entender esse ponto? É dessa forma. Quando nós temos 40 gramas de açúcar, ele vai estar direitinho numa temperatura de 30 graus. Aqui. O que significa isso? Significa que todos os 40 gramas que você colocou em 100 ml de água, ele vai agir totalmente com a água. Não vai sobrar nenhum grão de açúcar e também não vai sobrar água faltando para ser reagida. Agora, o que acontece nesses outros pontos? Esse lado aqui e esse lado aqui. Se a temperatura for de 30 graus e você colocar, digamos, 80 gramas, o que vai acontecer aqui nesse ponto? Significa assim, que nos 100 ml de água, quando você colocar 80 gramas, vai ficar tendo açúcar no fundo. Esse açúcar que fica no fundo é chamado, nesses pontos aqui, de supersaturada. Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Agora, se tem 40 gramas de açúcar e a temperatura for muito alta, 100 gramas, veja, ele não vai ser capaz de colocar e reagir com a água dentro do copo. Por isso, vai faltar açúcar para reagir com a água. Então, esse ponto se chama insaturada. Portanto, a atividade que foi feita tinha que analisar quantas gramas foi colocado na água e em qual temperatura foi. E qual era o gráfico que a gente tinha que ver. E ver em que pontos ficava. Se ficava em cima do gráfico, ficaria saturada. Agora, se passasse desse ponto, ficasse aqui, seria supersaturada. Agora, se fosse menos, abaixo do gráfico, é insaturada. Então prestem muita atenção quando forem analisar os gráficos. Tá bom? Até a próxima.